Jaque, a culpa é dele. A culpa é dele porque ele não me apoia financeiramente, porque ele não fica com as crianças, porque ele não me ajuda em casa. Por isso que eu não consigo fazer as coisas, por isso que eu não tenho projeto, por isso que eu não tenho sonho, porque se ele me ajudasse, aí sim eu ia conseguir. Então, a culpa é dele. A culpa é dele por eu estar assim, por eu estar amarga, por eu estar chateada, por eu não cuidar de mim. A culpa é dele, porque foi ele que me deixou assim. Quando eu não conhecia, eu era uma pessoa super feliz e a culpa é dele por eu estar desse jeito assim, tão infeliz. Eita, hoje tem um sincerão da Jaque. Hashtag sincerão da Jaque. Eu queria saber. Eu tô conhecendo vocês, né? Porque cada dia tem gente nova aqui. Você gosta desse sincerão? Esse sincerão, para quem não sabe, é quando eu abro o verbo assim, falo da minha vida, falo com vocês de uma forma muito franca, muito verdadeira e rasgo tudo. Bora lá? Esse canal é um canal dedicado a nós mulheres, para a gente falar das nossas vivências, das nossas superações. Então, se você se identifica, se você já olhou aqui os nossos temas, já se inscreva, já curta, porque vai começar o Sincerão da Jaque. A culpa é dele. Bora lá? Jaque, eu já escutei tanto vídeo seu. Assim, tem tanto vídeo aqui que nem precisa de eu fazer seu treinamento. Amiga, você não tem noção de que é um treinamento, como que é um programa. Igual o programa Valorize-se, ele tem estudos dirigidos práticos, algo que eu não posso falar aqui, né? Algo que não dá tempo, são ferramentas exclusivas elaboradas durante muito tempo, durante no mínimo um ano para fazer um programa, para fazer um treinamento online, então é muito profundo. Então, se você tiver esse momento, está queimando o seu coração, me ouvir, ser direcionada, ser mentoreada por mim, então aqui, ó, bora lá. Gente, a culpa é dele. Quando... Esse é o sincerão da Jaque, né? Então, vou falar de mim. Eu lembro que na minha vida estudantil, né, seja tanto na faculdade quanto quando eu fui para o consultório, eu não tive o apoio do meu pai. E isso me deixava muito chateada, muito zangada, muito com raiva, indignada, me sentia injustiçada. Por quê? Porque naquela época, né, eu era solteira quando eu fazia faculdade e eu pensava assim, poxa, meu pai, eu pagava minha faculdade, eu tinha que trabalhar o dia inteiro, pagar minha faculdade, né, para pagar minha faculdade, minha mãe me ajudava um pouco, eu ganhava um salário mínimo nessa época e a faculdade era muito mais cara, era praticamente quase, na verdade era mais do que 2 salários mínimos, então minha mãe tinha que me ajudar, até que eu consegui o Fiesc, né, que era um financiamento do governo, para fazer a faculdade. E o meu pai, amiga, o meu pai, ele gastava com jogos. Ele era jogador compulsivo e quando eu via aquele tanto de dinheiro, né, ele tinha um salário muito bom e porém era um salário que ia para o jogo. Então eu ficava pensando e às vezes eu até falava com ele, eu dizia pouquíssimas vezes, porque o meu pai era muito violento nas palavras, nas atitudes e eu era muito retraída devido, né, a tanta violência que eu presenciei e ficava tudo dentro de mim, eu era a filha boazinha, né, e é até bem difícil falar sobre isso, né, que agora, nesse momento, em que não tem nenhum ano que ele faleceu, então reviver essas memórias ainda é um pouco difícil para mim. E ele jogava esse dinheiro, né, com bingo, com jogos, com cartas, né, e eu ficava pensando, poxa vida, eu tô aqui ralando tanto, minha mãe tá ralando tanto e ele, né, sabe que tem tratamento para compulsão. Eu tinha arrumado para ele psiquiatra,
tinha também, né, o psicólogo, mas era algo que era além, né, da capacidade dele. E eu fui entender isso depois. Porém, o jovenzinha, pensa bem, eu com 18, 19, 20 anos, uma jovem, né? E então, assim, ele já tinha separado da minha mãe, então era muito difícil e eu achava que tudo aquilo, poxa, eu tinha que trabalhar muito, muito, muito. E eu pensava, poxa, a culpa é do meu pai. A culpa é do meu pai porque ele não me ajuda, não precisava de eu trabalhar tanto, não precisava da minha mãe trabalhar tanto, se ele pagasse a pensão, mas ele não paga a pensão. E também na minha vida, depois que eu casei, eu também colocava a culpa no meu marido, principalmente sobre minha autoestima. A minha autoestima, né, como eu fui traída, eu me sinto um lixo por causa dele. Ele fez com que eu me sentisse um lixo. Ele que me fez, se ele não tivesse me traído, se ele me desse atenção, se ele ficasse mais comigo, se ele me tratasse melhor, eu iria ser feliz, eu iria me sentir valorizada. Eita, amiga, você já pensou assim? Mesmo que, né, se for mais tempo, conta aqui pra mim, né, pra eu, né, ser vulnerável e você também. Então, o que eu fazia, a forma com que eu pensava, a forma como eu me via, era sempre pelo crivo do outro. É pelos olhos do outro. Então, se o outro não me dá dinheiro, é porque eu não tenho valor. É porque ele não se importa comigo. Então, ele me traiu, então eu não tenho valor, porque ele não se importa comigo, porque ele me trocou, porque ele me rejeitou. Então minha autoestima tá baixa por causa daquela violência toda que eu sofri na minha infância e na minha adolescência. Então sempre era culpa do outro. Sempre era culpa do outro. Então esse outro era um centro gravitacional. Tudo puxava. Eu era puxada para baixo porque havia sempre um homem que me puxava para baixo, principalmente a figura masculina. Tinha sempre um homem que dizia que eu não era, né? E eu me sentia que eu não era suficiente para os homens, não era suficiente para o meu chefe, eu não era suficiente para o meu professor, eu não era suficiente para o meu pastor, eu não era suficiente para o outro. Por quê? Porque eu não tinha valor, porque eu achava que o outro era o centro gravitacional, o outro era o centro, era o outro que falava do meu valor. Até que eu falei assim, não, peraí, esse negócio tá errado. Esse negócio tá errado. E comecei a investir em livros, comecei a investir em terapia, comecei a investir em congresso, comecei a investir em livros. Comecei a investir, eu falei assim, não, chega. A culpa não é do outro, a culpa, não existe culpa nesse negócio. Existe a Jaqueline, ela precisa ser achada e ela vai ser achada por mim. Porque eu sou a Jaqueline e eu preciso me conhecer, não pelo que o outro fala, não porque como o outro me vê, mas como eu me vejo. E aí, um livro que me ajudou muito, que foi um tapa na cara. Gente, assim, parece que o título não tem a ver com esse assunto, mas tem super a ver, que chama esse livro aqui, ó. Vai aparecer, né, o contrário, mas é Campo de Batalha da Mente. Deixa eu ler aqui. Vencendo a batalha em sua mente. Na mente do outro, amiga. Não, na sua mente. Na sua mente, isso mesmo. Esse livro é da Joyce Meyer, é uma escritora cristã, e ela tem muito, além do conteúdo ser com valores cristãos, ela tem uma bagagem muito bacana de neurociência, de psicologia, de comportamento feminino. Ela tem uma bagagem muito, muito bacana. Eu já li vários livros dela. Então, eu como psicóloga vejo isso, quanto ela também tem conhecimento dessa área comportamental, dessa área científica. E apesar dela, né, tem a vibe cristã, então mesmo se você não for cristã, pode ler que você vai ser edificada. E aí eu percebi que o campo de batalha era na minha mente.
E a partir desse momento em que eu vi que o outro não é o centro gravitacional da minha vida, eu comecei, quando eu tirei esse centro gravitacional, quando eu tirei esse centro, eu olhei para quem, amiga? Quando eu tirei o outro do centro, eu comecei a olhar para mim. Porque eu sempre o olhar estava no outro. E aí eu comecei a dirigir o olhar para mim. Então houve uma conversão. Eu me converti. Então eu comecei a olhar para mim. E quando eu olhei para mim, lógico, com a ajuda de outros profissionais, eu quero deixar isso muito claro, não foi sozinha. Foi com a ajuda de outros profissionais, terapeutas, psicólogos, pastores, pastoras, mentoria. Até hoje sou mentoriada 2021. Fui mentoriada, né? Tá acabando um ano. Fui mentoriada todo esse ano pela Viviane Martinello. Ano que vem já continuo sendo mentoriada pela Viviane Martinello. Continuo indo nos congressos, conferências. Então não paro. A minha jornada continua. Entende? Então, muitas das vezes você perde o seu empoderamento, o seu poder de decisão, a sua atitude, o seu posicionamento, que é algo que eu falo muito isso com vocês. Muitas vezes você está perdendo o seu poder de ação, de fazer escolhas, porque você não olha para si, mas olha para o outro. As palavras que você guarda no coração não são as suas palavras, do que Deus diz a seu respeito, mas do que o outro diz a seu respeito, da forma como que o outro te vê. Amiga, você precisa de um espelho, você precisa do seu Criador, quem te formou e que fala sobre você. É como algo eletrônico, não vem com manual? É o manual que fala sobre aquela máquina, não é assim? Então, quem fala sobre você é seu Criador, é seu Pai Celestial, é Deus que fala a seu respeito. E quando você começa a entrar para o conhecimento do alto e o autoconhecimento, você começa a se ver. Não é o outro que te fala sobre você, não é o outro que dita o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A escolha é sua. Eu escolhi trabalhar para pagar minha faculdade. A minha mãe escolheu trabalhar para pagar a minha faculdade. Então não é culpa minha, não é culpa do meu pai. Ela está trabalhando por culpa minha. Não, ela está trabalhando para me ajudar porque foi uma escolha da minha mãe. Então, eu vou terminar essa faculdade. Terminei a faculdade, estou aqui. Se eu estou te ajudando hoje, é porque houve um momento que eu tive que superar isso. Houve um momento que eu te falei assim, não, eu preciso me conhecer. Eu preciso fazer escolhas. Eu preciso olhar para mim e tirar esse outro do centro das minhas atenções. Fechado? Jaque, tô chocada, passada. Eu quero me conhecer. Tô com frio na barriga. Eu quero. Amiga, se você quer se conhecer de verdade, se você precisa de um espelho para se conhecer, não um espelho físico, mas um espelho com ferramentas, né, de autoconhecimento, ferramentas mais profundas, vem aqui no programa Valorize-se. É um programa dedicado às mulheres maduras, às mulheres que querem, que tá com sede desse autoconhecimento, que tá querendo, mas não sabe o caminho. Ela quer o passo, ela quer dar passos à frente, ela quer dar o passo a passo, mas ela não sabe o caminho, ela não sabe como. Então, do mesmo modo que eu sou mentoriada, eu também quero te passar esse programa para que você possa ter 10 aulas, 10 videoaulas, 10 ferramentas de autoconhecimento para que você também se conheça. Fechado? Deixe seu comentário. Se gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas de WhatsApp, né? Não mande só coisas, né, que são... A gente manda umas piadinhas, aquelas coisas, mas mande um conteúdo desse para você conversar entre amigas. Fechado? Se inscreva, curta esse vídeo se você gostou e eu te espero no próximo vídeo. Beijo!